A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos da comunidade cristã Fruto do Espírito. Meu nome é Fabrício e nós estamos aqui mais uma vez para ministrarmos uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, agora mais uma vez de forma online, para que Deus possa nos abençoar e nos ensinar um pouco mais da sua palavra. Amém, irmãos? Então, hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, que traz por tema as bênçãos de Deus para o homem. Que maravilha, né? Quem não gosta de bênçãos? E esse tema é um tema que nos alegra, chama a nossa atenção, porque todos nós queremos saber as bênçãos que Deus tem para nós. Quais são as bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós? Deus sempre tem uma bênção para mim, tem uma bênção para você, e porque Ele nos fez promessas, e nós vivemos por essas promessas, pelas bênçãos prometidas a cada um de nós. Então nós vamos estudar nessa lição de número 9, as bênçãos de Deus para o homem nesta manhã. Amém? Eu queria te convidar, antes de nós começarmos, a fechar o seu olho, a fazer uma oração ao Senhor. Eleve o teu pensamento a Deus e vamos pedir para Ele que Ele venha nos abençoar em mais essa aula durante esta manhã. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus, para aprendermos mais de Ti, nesse ambiente virtual, ó Deus, nessa aula online. Pedimos que o Senhor venha, ó Pai, nos ensinar, que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos aprender mais de Ti, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, ó Deus, abençoa, ó Pai, essa terra, abençoa este país. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos das Tuas bênçãos e nós estaremos estudando nesta manhã as bênçãos do Senhor para o homem. Ó Deus, coloca no nosso coração a Tua palavra, Pai. Prepara o nosso coração para receber a Tua semente, os Teus ensinamentos, ó Deus, e que nós venhamos aprender mais de Ti, aprender, ó Deus, e reconhecer as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Ensina-nos nesta manhã, ó Deus, prepara-nos para receber a semente que é a Tua palavra. Abençoa cada um dos Teus filhos que estão assistindo essa aula, Pai. Abençoa também aqueles que não puderam assistir, ó Deus, mas que eles poderão assistir posteriormente, ó Deus, que essa aula chegue até eles e que eles sejam abençoados, ó Pai, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, por intermédio da minha vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo venha me ensinar e ensinar a cada um dos Teus filhos aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, aquilo que o Senhor já me ensinou também, ó Pai. É o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos dar início aqui. Eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui com vocês, para vocês acompanharem a nossa aula de hoje. Amém? Então, está aqui na tela do computador nossa aula de hoje, as bênçãos de Deus para o homem, lição de número 9. Amém? O texto bíblico básico nós encontramos no livro de Provérbios, no capítulo 10, dos versículos 6 ao 10 e dos versículos 22 ao 24. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Bênçãos há sobre a cabeça dos justos, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco palrador será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro,
mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A bênção do Senhor é quem enriquece, e ele não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Amém, irmãos? Eu queria destacar aqui esse versículo que diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e ele não acrescenta dores. Em outras traduções nós podemos ler que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Amém? Então a bênção do Senhor, além dela enriquecer, não só financeiramente, mas espiritualmente, em todas as áreas das nossas vidas, a bênção do Senhor é a que nos enriquece e ela não acrescenta dores. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade aqui. O texto áureo da nossa lição de hoje nós encontramos no livro do Êxodo, no capítulo 23, no versículo 25, diz assim a palavra de Deus: E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse texto, o texto áureo, diz que quando nós servimos ao Senhor, o nosso Deus, Ele abençoará o nosso pão e a nossa água, e Ele tirará do meio de nós as nossas enfermidades. Amém, irmãos? Olha só que promessa maravilhosa. Se nós servirmos ao Senhor nosso Deus, Ele abençoará o nosso pão e a nossa água e tirará do meio de nós as nossas enfermidades. É o nosso texto áureo. Vamos dar continuidade aqui. E a primeira bênção que o autor da revista traz é a bênção do bem-estar ou a bênção da saúde. Nós vamos estudar aqui, ele separou aqui 3 bênçãos para nos ensinar por meio dessa lição de hoje, que é a bênção do bem-estar, a bênção do descanso e a bênção da salvação. Nós estaremos estudando aqui, acompanhando a revista, essas 3 bênçãos. Então a bênção do bem-estar, o que o autor nos diz? O autor diz que a saúde é uma das principais bênçãos destinadas ao ser humano. Deus promete saúde e cura para o seu povo. Olha só, irmãos. Deus promete saúde e cura para o seu povo. Em Êxodo 15, 26, diz assim a palavra de Deus: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. No Salmo 103, 3, diz assim a palavra de Deus: É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. No livro do profeta Isaías, no capítulo 53, os versículos 4 e 5, diz assim a palavra de Deus: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que maravilha, irmãos! O profeta Isaías falando profeticamente, claro, do Messias, que ele levaria, assim como nós sabemos que levou sobre si as nossas enfermidades, né?
pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, verdadeiramente, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. E diz mais, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então é isso que nos cura. É essa certeza de que Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E nesses tempos de doenças virais, como nós temos vivido, tempos de coronavírus, nós sabemos que temos que crer nessa promessa. Nós temos que acreditar a cada dia. Nós temos que ter a certeza de que essa palavra é viva e eficaz. A certeza de que Ele, quando morreu na cruz, Ele atraiu para si as nossas dores, as nossas enfermidades, e Ele levou sobre si os nossos pecados. E é isso que nos traz a paz. Mais do que a saúde do corpo, Ele traz a paz de espírito, a paz com Deus. A reconciliação com Deus só é feita, irmãos, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos continuar aqui. Esse é o tópico de número 1. O tópico 1.1, o autor vai falar da cura em uma perspectiva teológico-bíblica. O que isso quer dizer, irmãos? Ele vai nos dizer que as doenças, elas evocam no ser humano o medo, a incerteza e a tensão, além de muitos outros sentimentos, irmãos. Por quê? Porque quando nós ficamos doentes, quando nós ficamos enfermos, nós sentimos aquela sensação de finitude que o autor traz aqui na nossa revista. Nós podemos ver aqui de finitude, de restrição física e emocional e isolamento social. Olha só, em tempos de doenças virais como o coronavírus, traz também o isolamento social. Então a finitude, o que isso quer dizer, irmãos? Que o homem, quando fica doente, quando ele fica enfermo, a primeira coisa que vem à cabeça é o quê? A morte. E a morte lembra ao homem que ele é finito, pelo menos aqui nessa terra. O corpo humano, quando ele fica enfermo, ele lembra ao homem que ele vai morrer, que um dia ele vai morrer e que ele não vai viver para sempre nessa terra. Esse sentimento de finitude que o autor quer nos ensinar. Também a doença traz restrições, tanto físicas quanto emocionais. O homem doente, a pessoa doente, o homem, a mulher doente, tem restrições físicas. Ele sente na pele, sente no seu corpo a dor da enfermidade, a restrição de não poder fazer aquilo que ele está acostumado a fazer no seu dia a dia por causa de uma enfermidade. O homem sente isso também. Além da restrição também emocional, porque a enfermidade abala a alma do ser humano, como nós estudamos, né, nas lições anteriores, né, as doenças da alma, não só o corpo também fica doente, mas a alma também fica doente. E quando o corpo fica doente, de certa forma, a nossa alma também acaba também ficando doente, porque nós temos a restrição física, assim como o autor diz também, o isolamento social por causa de uma enfermidade produz doenças mentais, produz doenças na alma. Por isso ele fala dos problemas emocionais também, irmãos. Então o homem, diante da enfermidade, diante da doença, ele tem todos esses sentimentos, essa sensação da finitude, de que ele pode morrer daquela doença, as restrições físicas e emocionais e o isolamento social que a doença também traz. O autor também, ele pergunta quais ensinamentos podem ser extraídos das doenças. Quando ele faz essa pergunta, irmãos, o que ele está querendo dizer? É que a doença, muitas vezes, ela tem que ser vista do ponto de vista pedagógico, ou seja, o que Deus quer nos dizer por meio das enfermidades. O que Deus
quer que nós tomamos consciência quando nós ficamos enfermos? Porque muitas vezes a enfermidade vem porque Deus permitiu e Ele tem algum propósito nisso, né? Nós entraríamos aí numa questão de vontade diretiva e vontade permissiva de Deus, porque às vezes Deus permite que determinadas coisas acontecem e muitas vezes Deus quer. A vontade de Deus é aquela, Ele não somente permitiu, Ele quis. E muitas vezes Deus permite as doenças, como nós estamos vendo nos dias atuais. Deus está no controle de tudo, irmãos. Deus tem na palma das mãos o controle de todas as coisas. Então nada acontece. Um fio de cabelo nosso, ele não fica branco, ele não se torna branco ou preto sem a permissão do nosso Deus. Então Ele permite muitas vezes que as doenças venham. E o que o autor nos pergunta? Quais ensinamentos podem ser extraídos das doenças? E ele cita uma passagem bíblica na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Capítulo 12, no versículo 7, diz assim a palavra de Deus: E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O autor entra aqui, irmãos, nesse momento, numa discussão em que o espinho na carne do apóstolo Paulo, que ele fala aqui nessa passagem bíblica, que seria uma enfermidade. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes nessa discussão porque é uma discussão polêmica, porque ninguém sabe, na verdade, o que era esse espinho na carne que Paulo se refere nessa segunda carta que ele escreveu aos Coríntios. Então, o autor está aqui fazendo, digamos assim, uma suposição de que o espinho na carne de Paulo seria uma enfermidade. E essa enfermidade teria um propósito, que era que ele não se ensoberbecesse de todas as revelações que Deus teria feito a ele. Então, segundo o apóstolo Paulo, isso representaria um mensageiro de Satanás que o esbofetearia, né, para que ele não se ensoberbecesse pela grandeza das revelações que Deus fez a ele. Então, o autor está supondo, nesse momento aqui, que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade, mas isso é extremamente polêmico, até porque a própria Bíblia, o próprio apóstolo Paulo não revelou se realmente era uma enfermidade. Amém? Mas, de qualquer forma, o que o autor quer dizer é que a enfermidade, a doença, muitas vezes, ela é uma das formas de Deus nos dizer alguma coisa, nos passar uma mensagem. Então nós temos que ver muitas vezes a enfermidade do ponto de vista pedagógico. O que Deus quer nos ensinar? Para onde Deus quer nos levar por meio dessa enfermidade? É isso que o autor quer nos ensinar nesta manhã. Amém? Vamos continuar? O tópico 1.2, o autor da revista vai falar da cura física, ou seja, a cura do corpo. No Antigo Testamento ele vai trazer aqui alguns exemplos. Abimeleque, em Gênesis 20, 17. Os filhos de Israel, em Números 21, do 7 ao 9. E Moisés, em Êxodo, no capítulo 4, versículo 6 ao 7. Mas eu quero trazer para os irmãos aqui uma outra passagem, que não é nenhuma dessas aí, mas está no segundo livro dos Reis, no capítulo 20, os versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim
e por amor de Davi, meu servo. Amém, irmãos? Então, nessa passagem, o que eu quero trazer aqui para os irmãos é uma das passagens que o autor cita na revista. Os irmãos que estão acompanhando pela revista podem ver essa passagem que está no segundo livro dos Reis. É muito conhecida, eu tenho certeza que a maioria dos irmãos conhece essa passagem, que o Senhor Deus fala para o profeta Isaías ir até a casa do rei Ezequias para informá-lo de que a enfermidade da qual ele estava cometido era mortal. Ele deveria arrumar a casa dele, arrumar as coisas dele, porque certamente ele iria morrer. Então nós sabemos que o rei Ezequias, ciente do que iria acontecer com ele, de que ele iria morrer, ele se vira para a parede e começa a chorar e a clamar a Deus para que ele se lembrasse de como ele tinha sido fiel a ele, como ele tinha buscado, como ele tinha ensinado ao povo a sua lei. E antes que o profeta saísse da casa do rei Ezequias, Deus manda que ele voltasse e falasse para o rei Ezequias que ele estaria acrescentando mais 15 anos na vida dele e que ele curaria daquela doença. Olha só que maravilha. Deus diz que a doença é mortal, E ao mesmo tempo Deus manda o profeta voltar para dizer o quê? Que ele vai curar da doença mortal e vai acrescentar 15 anos na vida do rei Ezequias. Mas um detalhe interessante, irmãos, é que no segundo versículo que eu li, Deus revela por que curaria Ezequias. É o que nós estávamos falando. O sentido, digamos assim, pedagógico daquela enfermidade era para chamar a atenção do rei Ezequias, Porque Deus sabia, Deus conhecia o coração daquele rei, sabia que ele se voltaria mais uma vez para Deus. Então Deus fala que por amor de mim, é Deus falando, olha Ezequias, por amor de mim e por amor do meu servo Davi, eu vou acrescentar mais 15 anos na sua vida e vou livrar o meu povo das mãos dos assírios. E você vai viver mais 15 anos, é para isso. Entenderam, irmãos? É interessante o objetivo da cura na vida do rei Ezequias. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito nessa cura. E é isso que o autor da revista quer nos ensinar. Deus tem um propósito para todas as coisas. E Deus, quando cura, ou quando diz que a doença é mortal, Ele tem um propósito. Mas acima de tudo, creia que Deus tem um propósito na sua vida. Você que está enfermo, não fique triste. E às vezes você vai ficar pensando, meu Deus, será que essa doença que eu tenho é mortal, é para a morte? Nós estamos dando um exemplo específico aqui do rei Ezequias. Mas o importante é dizer que o que ele fez que é importante. Ele se voltou para Deus, ele se virou para a parede e chorou e clamou. E fez Deus se lembrar de tudo aquilo que ele já tinha feito por Deus e pelo seu povo. E Deus então acrescentou mais 15 anos na sua vida. Amém, irmãos? Vamos continuar? No Novo Testamento nós temos também vários exemplos de curas realizadas. Eu queria... nós temos aqui o autor da revista traz o filho do oficial, está lá em João, no capítulo 4, do versículo 46 ao 54. O paralítico de Betesda, no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 9, é o que eu estarei lendo com os irmãos. E a cura da sogra de Pedro, em Mateus, no capítulo 8, versículos 14 ao 15. Mas eu queria ler com os irmãos aqui a respeito da cura do paralítico de Betesda. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Se os irmãos quiserem acompanhar, vai estar aí na tela. Diz assim a palavra de Deus: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses
jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, se pôs a andar. E aquele dia era sábado. Amém, irmãos? Que passagem maravilhosa. Jesus sabia que naquele tanque, chamado em hebraico Betesda, jazia uma multidão de enfermos. Acreditando no que nós podemos dizer assim, de certa forma, uma tradição, ou a Bíblia diz, o autor, né, o apóstolo João, diz que aquelas pessoas ficavam ali amontoadas, crendo que o que acontecia era que um anjo vinha ali, movimentava as águas, e aquele que primeiro descesse as águas após elas serem movimentadas seria curado de qualquer enfermidade. Irmãos, o que eu vejo é que Jesus veio também para acabar com esse tipo de crença, para acabar com esse tipo de coisa, para acabar com esse tipo de movimento. O que cura não são os movimentos, irmãos. Quem cura é Jesus Cristo. O que cura é a fé. É interessante que Jesus pergunta para aquele paralítico: você quer ser curado? Pode parecer até óbvio demais, né? Claro que ele queria. Ele estava ali amontoado junto com milhares de outros enfermos porque ele queria ser curado, porque ele acreditava que no movimento das águas, se ele conseguisse descer, ele seria curado. Mas o que Jesus queria dizer para ele é o seguinte: se você crer, você será curado. Se você crer em mim, na minha palavra, você será curado. Então, ele queria tanto ser curado, mas ele não conseguia nem dizer que queria ser curado, porque ele continuou acreditando que ele disse para Jesus que quando as águas eram agitadas ele não conseguia chegar, porque um sempre ia na frente dele e chegava antes dele, por ele ser paralítico, claro. E ele há 38 anos estava nessa vida, né, esperando as águas serem agitadas, esperando o próximo movimento. E você, irmão? Você está esperando o quê? O próximo movimento? A próxima onda? O próximo anjo? Jesus Cristo já veio, já levou sobre si as nossas enfermidades e Ele vive para sempre. É Ele quem cura, é Ele que traz a bênção da cura para o seu corpo. Amém, irmãos? Creia somente nele. Vamos prosseguir a nossa aula. E tópico 1.3, agora ele vai trazer um exemplo aqui, irmãos, que ele chama de cura integral. O que ele quer dizer com cura integral? Então ele nos traz aqui a passagem do paralítico de Cafarnaum, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do versículo 1 ao 8. Vamos ler? Mateus, capítulo 9, versículo 1 ao 8. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso,
As multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Amém? Então Deus cura um paralítico, conhecido como paralítico de Cafarnaum. Uma passagem também bastante conhecida dos irmãos, em que alguns homens levam um paralítico até nosso Senhor Jesus Cristo para ser curado. E Jesus Cristo, vendo-lhes a fé, diz àquele homem: tende bom ânimo. Olha só, irmãos, o que Jesus diz para aquele homem? Tende bom ânimo. Vamos acompanhar aqui na nossa lição? O autor traz 3 dimensões que ele chama de cura integral. A primeira dimensão é psicológica, quando Jesus diz àquele homem: filho, tem bom ânimo. Então Jesus, em primeiro lugar, se preocupou com a dimensão psicológica daquele homem e o curou. Curou a sua alma em primeiro lugar, que é a dimensão psicológica. Filho, tem bom ânimo. Em seguida, a dimensão espiritual. Perdoados estão os teus pecados. Que maravilha, irmãos. Que cura ao dizer para aquele homem: perdoados estão os teus pecados. Que libertação que o Senhor Jesus Cristo trouxe na vida daquele homem. Primeiro, curou a sua alma, dizendo para ele ter bom ânimo, para ele não ficar ansioso, para ele não ficar preocupado, para ele não ficar desanimado, para ele não ficar triste, para ele não ficar deprimido com aquela doença. Olha só, Jesus Cristo se preocupou primeiro com a dimensão psicológica. Tem bom ânimo. No segundo momento, Jesus Cristo disse: perdoados estão os teus pecados. Ele trouxe cura espiritual. E vejam bem que a cura física só veio no terceiro momento, quando ele diz: levanta-te e anda. Olha só, qual o objetivo dessa cura? Qual o objetivo dessa cura especificamente? Porque Jesus Cristo disse: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo a ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Mais uma vez nós aprendemos o propósito de Deus nessa cura. Qual era? Era mostrar que ele tem autoridade para perdoar pecados. Porque a multidão e os fariseus, eles achavam que ele não tinha autoridade para perdoar pecados, porque ele não era Deus. E só Deus tem autoridade para perdoar pecados. E Jesus Cristo mostra a eles que ele era o Filho de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado ali. E ele tinha e tem autoridade para perdoar pecados. Então, para que eles crescem, para que eles vissem que quem estava ali era o próprio Deus, era o Filho de Deus, ele disse: toma o teu leito, levanta-te e anda. Então a multidão e os escribas e fariseus também viram que ele tem poder para curar, ele tem poder para perdoar, ele tem poder para curar a nossa alma, tem poder para curar o nosso espírito e tem poder para curar também o nosso corpo. Essa é a cura integral que o autor quer nos ensinar. Amém? Vamos continuar? No tópico 2, ele traz aqui a segunda bênção, a bênção do descanso. Mas antes disso, ele fala a origem da debilidade e do cansaço da alma humana. E ele vai dizer que uma das origens da debilidade e cansaço da alma humana é o pecado. Eu já falei com os irmãos nas aulas anteriores sobre essa questão do pecado. E quando a gente fala pecado, é o pecado de Adão que nós herdamos, é o pecado original. Então o primeiro homem quando pecou, arrastou toda a humanidade junto com ele. Arrastou inclusive toda a criação. A palavra de Deus diz que a criação geme. A criação geme por causa do pecado do homem. Então o pecado, uma das origens do cansaço
é o pecado. A segunda é o medo. Também nós vimos na lição anterior a questão de Adão e Eva estarem no paraíso e após terem comido do fruto da árvore proibida, os olhos deles se abriram, eles viram que estavam nus e tiveram medo. O medo, uma das consequências aí do pecado, o medo. E o terceiro que ele traz aqui, a terceira questão, é a separação de Deus. O homem se separou de Deus quando ele pecou. Nós vamos ver no livro do Gênesis, no capítulo 3, vamos ler do versículo 23 ao versículo 24. Gênesis 3, versículo 23 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Então, o pecado trouxe a desobediência, trouxe o medo e trouxe a separação de Deus. O homem e a mulher, eles foram expulsos do jardim. E uma vez expulsos, Deus disse que ele teria que tirar o sustento por meio da terra com o suor do seu rosto. E ele trabalharia e se cansaria, o que não acontecia antes do pecado. O homem não se cansava. O homem ele cuidava do jardim, ele era ali o responsável por todo o jardim, era o mordomo de Deus ali de toda a criação. O homem era o responsável e ele não se cansava, né? Ele não ficava doente. O homem, ele tinha todas essas bênçãos perpetuamente antes de pecar. Ele não se cansava, mas depois do pecado, depois da separação do homem de Deus, veio o cansaço. E essa é uma das principais origens. É a desobediência ao pecado e ao medo. Mas a separação de Deus levou o homem a se cansar, a se fadigar e a ter que trabalhar, e o trabalho, por meio do trabalho, ele se cansaria. Tanto o seu corpo quanto a sua alma. Quando a gente fala de cansaço, por meio do trabalho, cansaço físico, mas o medo, as preocupações, as tribulações, as dificuldades traz o cansaço espiritual, é o cansaço emocional, que muitas vezes é muito pior do que o cansaço físico, porque o físico, uma boa noite de sonos, a pessoa se recupera, mas o cansaço emocional, né, a depressão, as síndromes, as fobias, as preocupações, as ansiedades, elas cansam não só a alma, mas também o corpo, porque o homem não consegue descansar. Então o medo, né, o pecado arrastou o homem para o cansaço. Amém? Vamos continuar aqui. No tópico 2.1, o autor vai falar sobre o descanso para o corpo. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Continuando, o autor nos ensina ou nos orienta a pedir a Deus discernimento sobre as estações da vida. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Quer dizer que nós pedimos para Deus discernimento sobre cada uma das estações da nossa vida. Ou seja, o momento em que nós vivemos, né? O que nós podemos fazer no momento que nós vivemos, a nossa vida, dependendo da nossa idade, dependendo da nossa experiência, dependendo das circunstâncias que envolvem a nossa vida no momento em que nós vivemos. Nós temos que pedir para Deus o discernimento. O que eu posso fazer, né? Qual o momento da minha vida? Por isso que Eclesiastes, o grande rei, o sábio Salomão,
ele nos ensina, por meio deste livro, que existe um momento determinado para todo o propósito debaixo do céu. Os irmãos conhecem bem essa passagem. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de nascer, tempo de morrer. Em que tempo nós estamos vivendo? É tempo de plantar ou tempo de colher? Qual o tempo que você está vivendo na sua vida? Por isso que nós temos que pedir discernimento para Deus, para saber qual é o nosso tempo agora, o que nós devemos fazer, quais são as atitudes que nós devemos tomar, aquelas atitudes que nós temos que tomar e que nós não tomamos porque ainda não tivemos esse discernimento de Deus. Busque em Deus. O que você tem que fazer que você não está fazendo, que você está protelando, que você está adiando? Ou o que você está fazendo que não deveria estar fazendo nesse momento? O que você está fazendo que não deveria? Então nós temos que pedir a Deus esse discernimento. O que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer nesse momento das nossas vidas. É isso que o autor quer nos ensinar. Prosseguindo, use seu tempo com equilíbrio. Então, irmãos, o descanso para o corpo aqui envolve também nós sabermos equilibrar o nosso tempo. Nós temos várias atividades para fazer durante o dia, nós temos que trabalhar, mas nós temos que saber equilibrar o nosso tempo. Nós não podemos perder tempo, nós temos que otimizar o tempo. Nós entraríamos até na doutrina da mordomia, que Deus, uma das coisas que Deus nos dá e que nós deveríamos ser mais conscientes do que fazer é com o nosso tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Com o que você está gastando o seu tempo? Então nós temos que saber que nós temos tempo de trabalhar, temos tempo para ficar com a família, tempo para ter lazer, sim, tempo para orar, para buscar a Deus, para ler a palavra de Deus, para aprender mais de Deus. Por isso que nós temos que ter equilíbrio em todas essas coisas. Nós temos que pedir sabedoria, discernimento para Deus, para saber quais as estações da nossa vida, porque a partir do momento que nós começamos a fazer isso, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, o descanso para o nosso corpo será bem mais fácil, porque a partir do momento em que nós sabemos qual a estação da nossa vida, o que nós temos que fazer, o que nós temos que deixar de fazer, o momento em que nós temos que fazer, qual é o que nós estamos dedicando, qual o tempo que nós estamos dedicando da nossa vida para determinadas situações, para determinados projetos, Muitas vezes nós dedicamos muito tempo ao lazer e esquecemos do trabalho. Dedicamos muito tempo ao trabalho e esquecemos do lazer ou esquecemos da família. Então, peça a Deus sabedoria, orientação, para que o nosso corpo não se canse demasiadamente e à toa. E nós vamos gastar a energia que Deus nos dá com coisas inúteis, com coisas que não vão glorificar a Deus, que não vão trazer nenhum benefício para as nossas vidas e que vão só cansar o nosso corpo. Amém? Então vamos pedir discernimento para Deus, para que nós possamos remir o tempo, para que nós possamos usar de maneira sábia e equilibrada o nosso tempo. Amém? No tópico 2.2, o autor fala do descanso para a alma. E ele nos ensina aqui, ele traz algumas passagens bíblicas de como nós alcançarmos, o que nós podemos aprender para alcançar descanso para a alma. Então ele vai trazendo aqui alguns versículos. Vamos ler, eu vou colocar aí na tela. O primeiro versículo está no livro dos Salmos,
capítulo 63, ou o Salmo 63, versículo 8, diz assim: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Então, o primeiro conselho que ele dá para quem busca descanso para a alma: apegue-se a Deus, assim como o salmista se apegou a Deus. O segundo conselho que ele diz é: jamais duvide das promessas divinas. Das promessas divinas. Romanos 4:20 diz assim a palavra do Senhor: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Essa passagem é o apóstolo Paulo falando sobre Abraão, de que ele não duvidou da promessa de Deus. Mesmo com a idade avançada, ele continuava crendo que Deus daria um descendente a ele, segundo a promessa, né? Que Deus faria dele uma grande nação por meio desse filho, do filho da promessa, que foi Isaac. Então o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 20, ele fala aqui de Abraão. Em Jeremias 29:11, diz assim a palavra de Deus: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o que ele nos orienta: conheça os planos de Deus. Conheça os planos de Deus. É interessante, irmão, nós falamos em conhecer os planos de Deus, porque muitas vezes nós não sabemos quais são os planos de Deus. E por onde é que nós podemos conhecer os planos de Deus? Eu disse numa outra aula que para nós sabermos qual é a vontade de Deus, nós temos que renovar a nossa mente. Em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, os planos de Deus nós conhecemos por meio da palavra dele. É estudando a palavra dele, é buscando o conhecimento da palavra dele, nós conhecemos quais são os planos de Deus para a nossa vida. Amém? Receba a paz que há em Deus. Filipenses 4:7, eu pulei aí, né, irmãos? Confie na provisão divina. Filipenses 4:19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Que maravilha! Quer descanso para a alma? Confie na provisão divina. Quer descanso para a sua alma? Receba a paz que há em Deus. Filipenses 4:7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que maravilha! Então, irmãos, todos nós queremos descanso para a nossa alma. Queremos viver sem preocupações. Queremos viver uma vida plena. Queremos ter paz na nossa alma. E o autor nos ensina aqui, por meio de alguns desses versículos, o que nós devemos fazer. E na verdade, a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos confiar nas promessas de Deus, devemos confiar na vontade de Deus, devemos descansar em Deus, crer na provisão divina, crer que todas as coisas estão no controle dele. Nosso Senhor Jesus Cristo, em várias passagens, nos ensinou a não andarmos ansiosos por coisa alguma, né? Então, uma das passagens que mais me chama a atenção, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a como ter paz, a como ter descanso para a alma,
está num dos evangelhos, nós podemos dizer assim, está no evangelho de João também e de Marcos, mas no evangelho de Mateus, eu vou ler aqui para os irmãos e vou colocar aí na tela. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinando, e o que Ele nos ensina? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomar sobre nós temos que tomar o jugo de Jesus, porque Ele diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E nós encontraremos assim descanso para nossa alma. Amém, irmãos? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, além de todos os ensinamentos que o autor trouxe, eu queria deixar também esse. Você que está cansado, você que anda preocupado, deprimido, ansioso, Jesus diz, vinde a mim. Vinde a mim. Então, vá até Jesus, busque a Jesus, busque a sua palavra, busque o jugo de Jesus Cristo. Porque muitas vezes o jugo de Jesus Cristo pode não trazer bênçãos materiais para a sua vida, pode não trazer cura imediata para a sua vida, mas vai trazer descanso para a sua alma, vai trazer paz para a sua alma. Então, todos aqueles que vão até Jesus encontrarão descanso para a sua alma. Amém? Então vamos continuar com a nossa lição. O tópico 3, ele vai falar sobre a bênção da salvação. A bênção da salvação. E o autor diz aqui que a bênção da salvação é a maior e a melhor bênção de todas. E é claro, é óbvio, né, que a salvação é o que todo homem quer, na verdade. Todo homem quer ser salvo. Todo homem quer ir morar no céu com Jesus Cristo. Todo homem quer. E aqui eu estou generalizando, porque alguns vão poder dizer, mas o ateu ele não acredita nisso, né? Mas no fundo, o homem ele quer morrer e ir por um lugar bom. A salvação das nossas almas, a salvação da condenação é o que o homem quer, é o que o homem busca, é o que a maioria acha que vai alcançar. A salvação que vai morar com Deus no céu e que vai estar diante de Jesus Cristo um dia. É a salvação, irmãos. É a reconciliação com Deus, assim como o primeiro homem arrastou o homem a se afastar de Deus, né? Houve aquela quebra da comunhão que existia entre Adão e Deus. Por meio de Jesus Cristo nós somos reconciliados com Deus, né? É interessante que esse tópico, o autor usa usa 2 tópicos para falar da salvação. É claro que nesse momento ele está falando da bênção da salvação. Então, irmãos, o autor ele usa apenas 2 tópicos para falar sobre a salvação. Né? E a salvação, como ele próprio diz que é a maior e melhor bênção que Deus pode dar ao homem, assim eu fiquei bastante surpreso, né, para falar de salvação, né, ainda mais para falar de salvação para nós, né, da escola bíblica dominical, que já conhecemos, né, de certa forma, né, o que é salvação, mas assim, nós poderíamos nos aprofundar mais. Claro que assim não é o momento, digamos assim, não é a lição adequada, porque para falar de salvação, eu creio que uma revista inteira
não seria suficiente para falar da bênção da salvação e de todas as implicações, todas as doutrinas que envolvem a salvação. Nós conhecemos a doutrina da salvação, a soteriologia, né? Sotério do grego significa salvação, e logia vem do logos, significa estudo. Então, o estudo da salvação, a soteriologia, né? É um estudo muito aprofundado, né? Da salvação, do que é a salvação, do alcance da salvação, da extensão da salvação, do objeto da salvação. Então, não é tão simples assim para o autor trazer em 2 tópicos. Mas nós temos que entender que ele está falando aqui da bênção da salvação. Então, especificamente, ele fala sobre a bênção da salvação. E ele nos ensina aqui, ele traz 2 perguntas aqui para a gente. O que devemos fazer para receber a bênção da salvação e assim abraçar a vida? Então, preste bem atenção nessa pergunta. O que devemos fazer para receber a bênção da salvação e assim abraçar a vida? O que pode levar-nos a não receber esta tão grandiosa dádiva? Será que nós temos ou podemos fazer alguma coisa para ser salvos? Será, irmãos? O que você acha? Ou o que nós não devemos fazer, né? Para deixar de receber essa bênção? O que nós não devemos fazer? Primeiro ele pergunta, nós podemos fazer alguma coisa para receber a bênção da salvação? E no segundo tópico, o que pode levar-nos a não receber essa grandiosa bênção? Então, vamos continuar aqui. No tópico 3.1, ele traz aqui um versículo importantíssimo da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 8. O que diz aí, né, nesse título, né, do tópico 3.1. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, o texto da palavra de Deus, da carta de Paulo aos Efésios, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, irmãos. O autor diz que a graça é um favor imerecido que justifica o injustificável, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável e dá vida ao moribundo. Então, irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, né? A graça é um favor imerecido. Então, nós não merecemos. E ele diz ainda que justifica o injustificável, que salva o odioso, somos nós, que perdoa o imperdoável e que dá vida ao moribundo. Todos esses adjetivos são para nós. Então, por meio da graça, que é um favor imerecido, ou seja, nós não merecemos. É interessante que ele traz aqui o comentário bíblico do Novo Testamento. Ele vai trazer um texto, eu vou colocar na tela para vocês, que diz o seguinte, que vai responder aquela primeira pergunta lá do tópico anterior. Se nós podemos fazer alguma coisa para ser salvos. E esse texto do novo comentário bíblico do Novo Testamento diz o seguinte, e isso é o autor que traz: não há nada que possamos fazer para obter a salvação. Presta atenção, irmãos, nessa afirmação. Não há nada que possamos fazer para obter a salvação. Alguns sugerem que o dom de Deus modifica a palavra fé neste versículo, que nós acabamos de ler, que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Então ele diz que alguns sugerem que o dom de Deus modifica a palavra fé neste versículo. Portanto, Paulo estava dizendo que nem nossa fé em Deus provém de nós mesmos. Ela também é um dom,
Por isso ninguém pode orgulhar-se da sua condição de membro do corpo de Cristo. Recebemos tudo de nosso Pai misericordioso e bondoso. Olha só, irmãos, estas afirmações que o autor fez. Nós não podemos fazer nada para ser salvos. A salvação é por meio da fé. E ele vai além. Ele diz que essa fé que está declarada, que está aqui revelada pelo apóstolo Paulo na carta dele aos Efésios, quando ele diz que vós sois salvos pela fé. Essa fé, ele diz que nem essa fé ela é nossa, que essa fé é um dom de Deus, é um presente de Deus, ela vem de Deus. Então, para sermos salvos, o que ele quer dizer? Quer enfatizar que nós não podemos fazer nada, irmãos. Até mesmo crer na salvação não vem de nós, é um dom de Deus. Isso chama muita atenção, né, para nós refletirmos, para nós pensarmos. E até algo assim difícil de nós entendermos. Alguém poderia perguntar, mas não fazemos nada para ser salvos? A obra é toda de Deus. Até a fé em Jesus Cristo, a fé na salvação vem de Deus, é um dom de Deus. Por isso, para que ninguém se glorie, para que ninguém fale, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou santo, eu sou mais santo, eu me dediquei mais, eu trabalhei mais, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Então está respondida aquela pergunta. E aquela segunda pergunta, o que ele nos faz, é o que nós podemos fazer, ou o que nós podemos vir a fazer para nos afastar dessa salvação, para nos tirar a salvação. Então eu acredito que o que o autor quer dizer é o seguinte, que se é um dom de Deus, que essa fé é um dom de Deus, que nós não podemos fazer nada para ser salvos. Se você está em Deus, se você crê em Deus, se Deus te deu esse dom, você está salvo. Assim, é o que eu disse, é uma doutrina, né, que não é simples de estudar, não é simples nem de ensinar. Até ensinar a doutrina da salvação é um pouco mais complexo. Mas assim, o que o autor quer dizer é que uma das principais bênçãos que Deus tem para nós é a salvação. Então, como o próprio nome diz, que é bênção, que é um favor imerecido, que é um dom de Deus, é um presente de Deus, né? Nós temos que crer que Deus é que está operando em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então nós somos alcançados pelo dom de Deus. Nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que Ele já nos salvou e que nós vamos viver com Ele na glória. Isso é dom de Deus, não vem de nós, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga que mereceu, porque a graça é um favor imerecido. Ninguém merecia ir para o céu, mas Deus escolheu aqueles que iriam estar com Ele nos céus, pela sua graça, né, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Amém, irmãos? E, por fim, para concluir, cura, descanso, salvação. Cura, descanso, salvação. As três bênçãos que o autor da nossa revista, da nossa aula de número 9, trouxe para nós nesta manhã. Vamos ler o Salmo 116, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo.
Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Olha só que interessante. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Então, irmãos, cura, descanso, salvação. São apenas algumas bênçãos que Deus tem para nós, mas eu creio que o autor quis enfatizar digamos assim, as três principais bênçãos que Deus tem para nós: a cura do corpo, a cura da alma, o descanso do corpo, o descanso para a alma e, enfim, a salvação, a glorificação que nós esperamos em Cristo Jesus, que a nossa alma espera em Cristo Jesus, a sua vinda, a sua segunda vinda a este mundo, para, enfim, podermos receber o nosso corpo glorificado, em que não haverá mais doença, que não haverá mais cansaço, que não haverá mais dor, que não haverá mais lágrimas. É o que nós esperamos. Mas enquanto o Senhor não vem novamente para nos buscar, nós temos que crer que Ele tem cura para o nosso corpo, para a nossa alma, e tem descanso, irmãos. Assim como eu li lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 28. Nós temos que todos os dias ir até Jesus, buscar nele o descanso para as nossas almas, buscar na palavra de Deus as promessas, buscar na palavra de Deus o conhecimento necessário e suficiente dos planos dele, da vontade dele, e só assim nós vamos encontrar o descanso para o nosso corpo e para a nossa alma. Amém? E por fim, a salvação em Cristo Jesus.